Eu te mostrei aqui para vocês que é um exemplo de um objeto, certo? Objeto, cachorro, né? Nesse caso a cor dele é preto com branco, né? Ele tem, sei lá, 26 quilos. E o nome dele é Ozzy, certo? Aí ele tem esses métodos aqui, né? Esses comportamentos possíveis que ele pode fazer. Ele pode dormir, pode comer, né? Pode correr, pode brincar, enfim. Esse que vocês estão vendo na foto aqui é o objeto Ozzy, né? Para esse caso aqui, ele é o Ozzy, certo? Assim como esse objeto aqui é o Wesley, né? Que a gente escreveu ali anteriormente. Mas puxando, fazendo diretamente aqui pelo cachorro. Só existe esse objeto possível no mundo real ou no nosso contexto aqui? Sim? Não, né? Só existe esse único objeto possível? Não. Existem vários outros objetos que podem vir a ter as mesmas características, certo? Então esse aqui é o objeto 1, né? Cachorro 2, certo? Então existem vários outros objetos possíveis que possuem características, comportamentos e estados, né, em comum. Certo? Lembrando, tá, pessoal? Características são essas coisas aqui, são adjetivos, né? São atributos, né? O valor que vai estar armazenado para esse objeto aqui, deixa eu apagar essas setas, né? O valor para esse atributo cor, para esse cachorro aqui, C1, em relação a esse cachorro aqui, C5 não, que é a mesma cor, né? A esse aqui, por exemplo, pode ser diferente, por exemplo. Aqui, a cor desse cachorro C1 é o quê? Preto com branco. Certo? E a cor desse cachorro aqui? Branco. Certo? Então, assim, os atributos, as características, os comportamentos são iguais para todos os objetos que estão aí nas imagens. Porém, os valores dos atributos, os valores das características são diferentes. Então, presta atenção nisso aí. Beleza, turma? Bom, então, já viu, né? O que esses objetos têm em comum? As mesmas características, né? Podem ter os mesmos comportamentos, estados atuais, né? Apesar de serem objetos distintos, eles seguem um determinado padrão, né? Então tem as mesmas características, mesma forma, ou até mesmo um modelo, né? Um padrão, um molde, né? E a partir desse molde, desse modelo padrão, né, mesma classificação, a partir, uma vez definido esse modelo, é possível criar novos objetos com essas mesmas características, nesse mesmo formato, né? O que vai distinguir um novo objeto, são os valores das suas características, né? Então vou colocar aqui, peraí. Aqui, ó. O que vai distinguir esse objeto aqui, a Lulu, da branquinha? O que vai distinguir esses dois novos objetos? Os valores de seus atributos, né? Das suas características. Certo? O que mais? Bom, eles vão ter os mesmos comportamentos, né? Porém, não necessariamente significa que esses dois objetos vão desempenhar os mesmos comportamentos ao mesmo tempo. Pode ser que sim, pode ser que não. Não significa que, tá? E também os seus estados, né?
seus status. Tá? Não é status de WhatsApp, status de Facebook, de Instagram. Né? Seu estado daquele determinado momento. Tá? Levando em consideração suas características. Então, o que difere um objeto de outro são os valores de suas características. Tá? Posso ter dois objetos, mais objetos, desempenhando os mesmos comportamentos? Sim. Né? É para isso que nós definimos um modelo, uma forma, um molde, né? Um padrão, para que os objetos novos a serem criados, eles sigam aquele padrão. Né? Talvez assim, essa analogia não tenha ficado assim tão real, tão concreta, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, deixa eu ver se tem um espaço aqui, ó. A gente pode pensar num modelo de celular, né? Digamos que o pessoal ali de uma determinada empresa, uma companhia de celular, queira lançar um novo modelo de celular. O que eles fazem antes? Isso, né? Eles definem um modelo, eles implementam o quê? Um protótipo, né? Claro, esse celular novo ele vai ter um botão aqui, mas ele vai ter um outro bem aqui, ó. Nesse cantinho, que vai ter uma funcionalidade, vai ter um comportamento assim. Depois vai ter um outro botão que vai ter bem nesse cantinho aqui, que vai ter integração ali com o YouTube. Depois eu vou ter um botão de volume aqui, né? E vou ter uma entrada de fone de ouvido bem aqui. E o carregamento dele vai ser... Deixa eu desenhar a tela aqui bonitinho, né? Nossa, aqui vai ser um celular, vai ser um tablet, né? E o carregamento dele vai ser sem fio, vai ser por indução, né? Então, antes de eu criar esse novo objeto, né? De eu criar mandar fabricar esses novos celulares, eu preciso definir o quê? Um modelo. Um molde daquele celular. Eu tenho que ter as especificações, né? As características daquele novo celular, né? Antes de mandar lá para a fábrica e falar, olha, cria aí, pode criar agora vários modelos, vários celulares iguais a esse aí que eu prototipei, né? Que eu fiz um modelo, que eu modelei, tá? A partir disso, sai o celular 1, o celular 2, do Wesley, o celular 3, fulano de tal, o celular 4, e assim sucessivamente, né? Para daí serem despachados para as lojas, para aí poder serem comercializados, né? Enfim. Então, para cada novo objeto, né? Antes de eu criar um objeto, né? Para eu criar um objeto, melhorando, né, o que eu tinha dito, para eu criar um objeto eu preciso primeiro fazer o quê? Definir o modelo, né? As características, né? Os atributos, os comportamentos, né? Daquela coisa, daquele item, para que aí a partir disso eu consiga instanciar, eu consiga criar novos objetos a partir desse modelo. Beleza, né? Aí, bom, a gente já viu, então, já conseguimos compreender o que é um modelo, né? Um padrão, e que a partir desse modelo que são criados os nossos objetos, né? Isso vale, a analogia vale para a computação, tá? A ideia é justamente trazer isso, né? Então, o cara que a gente chamou de modelo vai ser o que a gente vai ver aqui na programação orientada a objetos como classe, né? Como sendo o nosso modelo, onde a gente vai padronizar algumas coisas em comum entre os objetos para que a partir disso a gente possa, de fato, criar esses objetos, né? E lembra das características ali dos objetos, né? Quando eu fiz a analogia lá, comparação com a programação estrutural, né? Um objeto, ele vai ter informações, ele vai lidar, né, os seus comportamentos, os seus métodos. Deixa eu circular isso aqui. Os seus comportamentos, eles vão, de certa forma, tratar os dados desse próprio objeto, né? Então, como se eu tivesse uma comunicação aqui, ó, entre com os dados desse objeto, tá? Existe a possibilidade desse objeto se comunicar com esse, vou colocar uma outra cor aqui para ficar melhor. Existe a possibilidade desse objeto se comunicar com esse? Sim, a gente vai ver que tem a possibilidade, né? Mas a ideia é que cada objeto tenha
os seus respectivos dados, né? E que cada método, uma das suas funcionalidades, acessem dados pertinentes a somente aquele objeto, né? E assim a gente tem, vou colocar aqui dados, a gente tenha os dados de cada objeto, vamos dizer assim, separados, né? E organizados um pouco melhor do que se fosse utilizando a programação estruturada, tá? Então lembra disso aí, classe, objeto, o que é uma classe, o que é um objeto, o que caracteriza um objeto, né? Como eu posso definir o que é um objeto e o que não é. A gente já viu que coisas podem ser físicas, concretas ou abstratas, né? Então objeto pode ser algo físico, concreto ou abstrato, mas nem tudo, né, que a gente acha pode ser considerado um objeto. Um objeto tem lá algumas características, então é importante que vocês lembrem isso aí. Beleza? Então, na programação orientada a objetos, né, quando a gente estiver pensando em definição de classe, né, definição de modelo, né, a gente precisa responder a 3 perguntas, né? Na realidade, assim, para identificar o que pode vir a ser objetos, né, que vão atuar ao longo aí da execução do nosso sistema, do nosso programa, né? E também, ao mesmo tempo, para a gente conseguir projetar esse nosso modelo. Então a gente tem que responder basicamente essas 3 perguntinhas aí. Quais as características, né, desse possível objeto? Nome, peso, idade, cor, raça. Quais coisas esse objeto pode fazer, né? Que tipo de comportamentos ele pode assumir? Latir, comer, correr, brincar, dormir. É isso se tratando aqui, ó, desse modelo aqui, desse molde, desse padrão aí, né? E estados atuais, né? Estados possíveis atuais: latindo, dormindo, correndo, comendo, né? Uma coisa que você já pode ter observado aí é que esse estado atual, ele indiretamente, quer dizer, diretamente, né, está diretamente relacionado, pode vir estar, né, diretamente relacionado aos comportamentos que ele pode assumir, né, os comportamentos que ele pode executar ao longo da sua vida aí no sistema, né, em termos de sistema. E além disso, esse estado atual pode funcionar aqui também como uma característica, né? Ele vai ser mapeado ali na classe que a gente vai ver. Ele vai ser mapeado como uma característica, né? Um atributo atual ali, tá? Então lembra sempre dessas 3 perguntinhas, né? Que vai ajudar bastante vocês na hora de identificar objetos possíveis, né? E a partir desses objetos criar modelos de tal forma que a gente consiga implementar, identificar características, né, e implementar seus respectivos comportamentos, seus respectivos métodos. Tá? Pronto, ó. Então, essas 3 perguntas, né, que eu mencionei anteriormente, elas refletem justamente a essas 3 nomenclaturas aí relacionadas a PO, né? Quais as características? Quais os atributos, né? Quais os comportamentos, que coisas podem fazer, quais são os métodos que aquele objeto pode desempenhar, né, para que a partir disso eu possa implementar na minha classe. E qual que é o estado, aquele momento ali desse objeto. Qual o estado que aquele objeto pode assumir em determinado momento. Tá? Uma vez que é possível identificar, abstrair, né, esses três itens, né, atributos, métodos e estados possíveis, então pronto, essa coisa ela pode ser considerada um objeto, e a partir de vários objetos a gente vem da necessidade de ter que manipular vários objetos, a gente pode definir uma classe. Para que a partir da classe, com esses atributos, com esses métodos e com esses estados possíveis, né, estados atuais possíveis, eu possa instanciar novos objetos. Beleza?